Durante décadas, a supremacia militar americana não se baseou apenas no tamanho de sua frota, no número de seus caças ou mesmo no poder de seus porta-aviões, mas em algo muito menos visível, porém infinitamente mais importante: a informação. Era a capacidade de saber exatamente o que estava acontecendo em cada ponto do campo de batalha antes que o inimigo sequer entendesse que algo havia começado. Essa vantagem informacional foi cuidadosamente construída ao longo de meio século através de uma arquitetura complexa de satélites, radares, estações terrestres, redes de comunicação e, acima de tudo, plataformas aéreas projetadas especificamente para observar tudo do alto. Essas plataformas, por fora, parecem lentas, pesadas e estranhas, com enormes discos giratórios na fuselagem que rodam constantemente, como se fossem uma antena gigante observando o mundo. Na realidade, elas são um dos instrumentos mais importantes do poder militar moderno. Estes são os sistemas aéreos de alerta e controle, conhecidos como AWACS. Aeronaves projetadas não para lutar diretamente, mas para algo muito mais decisivo: ver tudo antes do inimigo. Na guerra moderna, ver primeiro significa reagir primeiro. Reagir primeiro significa decidir primeiro. E decidir primeiro quase sempre significa vencer. É por isso que esses aviões operam a mais de 30 mil pés de altitude, varrendo centenas de quilômetros em todas as direções, rastreando cada avião que decola, cada drone que se move, cada míssil que é lançado e cada navio que muda de curso no mar. Eles transformam o céu em uma gigantesca sala de controle onde dezenas de especialistas analisam informações em tempo real. Operadores de radar observando telas cheias de ecos eletrônicos, controladores guiando caças em direção a ameaças detectadas a centenas de quilômetros de distância e especialistas em comunicação coordenando navios, bases terrestres e centros de comando que dependem daquela imagem aérea para tomar decisões críticas. Sem essa imagem completa, o campo de batalha se torna caótico, fragmentado e cheio de incerteza. E na guerra, a incerteza é o inimigo mais perigoso que existe. Durante décadas, esses aviões operaram com relativa tranquilidade, não porque fossem invisíveis, mas porque estavam protegidos por algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais eficaz: a distância. Durante anos, nenhum sistema de defesa antiaérea conseguia alcançá-los enquanto patrulhavam no espaço aéreo internacional, longe das costas de países hostis. Essa distância funcionava como um escudo invisível, permitindo que essas aeronaves observassem todo o teatro de operações sem estarem em perigo real. Essa realidade permitiu que estrategistas militares construíssem doutrinas inteiras baseadas na ideia de que sempre haveria olhos no céu vigiando tudo, que nenhum movimento inimigo passaria despercebido, que qualquer lançamento de míssil seria detectado com tempo suficiente para reagir, que qualquer aeronave inimiga seria rastreada desde o momento em que deixasse a pista. Mas o problema com as doutrinas militares é que elas dependem de premissas, e as premissas deixam de ser válidas quando a tecnologia muda. Nos últimos anos, a tecnologia mudou significativamente. Sistemas de defesa antiaérea de longo alcance tornaram-se mais rápidos, mais precisos e capazes de atingir alvos a distâncias que pareciam impossíveis há apenas 2 décadas. Esses mísseis podem viajar centenas de quilômetros em questão de minutos, guiados por radares avançados capazes de rastrear alvos em alta altitude, mesmo quando esses alvos acreditam estar fora de perigo. Quando essa tecnologia aparece nas mãos de países que passaram décadas estudando cuidadosamente como a máquina militar americana opera, o resultado é inevitável. Eles começam a procurar as fissuras no sistema, os pontos onde uma única ação pode gerar um efeito muito maior do que seu tamanho sugeriria. Isso nos leva a uma das realidades mais desconfortáveis da guerra moderna. Não é necessário destruir todo o sistema inimigo para enfraquecê-lo profundamente. Basta identificar os nós críticos, os elementos cuja perda causa uma cadeia de consequências que afeta todo o resto. E os AWACS são precisamente um desses nós. Quando um desses aviões desaparece, não é apenas uma plataforma que se perde. Desaparece também uma parte fundamental da consciência situacional que permite a coordenação de operações complexas entre dezenas de unidades diferentes. Pilotos que antes recebiam informações constantes do ar agora dependem apenas de seus próprios radares limitados. Navios que antes recebiam alertas antecipados sobre ameaças aéreas agora precisam detectar essas ameaças por si mesmos.
E comandantes que antes viam o quadro completo do campo de batalha, agora observam um mapa com menos dados e mais incerteza. Essa mudança aparentemente pequena pode alterar decisões estratégicas em questão de horas. Quando a informação diminui, o risco aumenta, e quando o risco aumenta, as operações se tornam mais cautelosas, mais lentas e mais limitadas. É exatamente esse o tipo de mudança que adversários estratégicos buscam provocar. Eles não precisam derrotar diretamente uma força militar superior. Eles só precisam forçá-la a operar sob condições cada vez mais desconfortáveis, até que sua vantagem tecnológica não seja mais suficiente para compensar a incerteza crescente. É aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Quando um sistema que foi considerado praticamente intocável por décadas se mostra vulnerável, cada país que observa esse evento começa a recalcular suas próprias estratégias. Analistas militares ao redor do mundo começam a estudar o que aconteceu, perguntando quais outras plataformas de alto valor poderiam enfrentar ameaças semelhantes. Que outras premissas tecnológicas poderiam deixar de ser válidas nos próximos anos? E o mais importante, o que tudo isso significa para o equilíbrio de poder global? Na geopolítica, as percepções podem ser tão poderosas quanto as próprias armas. Se um adversário acredita que pode desafiar com sucesso sistemas que antes pareciam invulneráveis, seu comportamento muda. Ele se torna mais ousado, mais disposto a testar limites que antes evitava. Esses testes geram novas tensões, que por sua vez obrigam a respostas militares e políticas cada vez mais complexas, criando um ciclo onde cada ação provoca uma reação. E cada reação abre novas questões sobre a estabilidade do sistema internacional. É por isso que os estrategistas militares prestam tanta atenção a incidentes que, para o grande público, podem parecer apenas mais uma notícia no fluxo constante de eventos globais. Por trás de cada incidente, há uma história muito mais profunda sobre tecnologia, doutrina, percepção e poder. Uma história que raramente aparece nas manchetes, mas que define silenciosamente como as nações planejam suas estratégias para os próximos anos. Esta é uma história não apenas sobre um avião ou um incidente isolado, mas sobre a mudança lenta, mas constante, nas regras que governaram o poder militar nos últimos 50 anos. Regras que podem estar se transformando muito mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Quando um incidente militar é analisado superficialmente, parece um simples confronto entre duas armas. Um míssil contra um avião, um sistema de defesa contra uma plataforma de vigilância. Mas os estrategistas que estudam esses eventos não observam apenas o choque imediato de tecnologia e metal. Eles observam algo muito mais profundo. A relação entre custo, capacidade de substituição e efeito estratégico, o que é conhecido nos círculos militares como a matemática do desgaste. Esse conceito definiu o resultado de guerras por séculos, mas na era moderna ele assume uma importância ainda maior. Algumas das plataformas mais avançadas do mundo são também extremamente caras, complexas e difíceis de substituir. Isso cria um paradoxo estratégico interessante. Quanto mais sofisticada e poderosa uma plataforma militar se torna, mais atraente ela se torna como alvo para um adversário que busca gerar o máximo impacto com o mínimo esforço. Destruir algo que custou centenas de milhões de dólares com uma arma que custou uma fração desse valor produz um efeito que vai muito além do dano físico imediato. Produz um desequilíbrio econômico dentro do conflito. Esse desequilíbrio é precisamente o que muitos países, com orçamentos militares menores, aprenderam a explorar nas últimas décadas, estudando cuidadosamente as doutrinas ocidentais e procurando pontos onde um ataque relativamente barato pode gerar uma reação estratégica desproporcional. Para entender por que isso é tão importante, é preciso olhar para como essas plataformas de vigilância aérea são construídas. Elas não são simplesmente aviões equipados com um grande radar. São sistemas extremamente complexos que integram sensores avançados, software especializado, comunicações seguras, sistemas de processamento de dados e tripulações altamente treinadas que exigem anos de preparação para operar corretamente. Cada um desses elementos tem um custo enorme, tanto em dinheiro quanto em tempo, o que significa que substituir uma dessas aeronaves não é um processo rápido ou simples. Não basta construir outra fuselagem e colocá-la no ar. É preciso recriar todo um ecossistema tecnológico e humano ao redor da plataforma, treinar novas tripulações, integrar sistemas eletrônicos delicados, testar softwares sigilosos e garantir que tudo funcione perfeitamente dentro de uma rede militar muito maior.
Esse processo pode levar anos, mesmo para uma potência industrial avançada. Enquanto isso, a arma usada para destruir esse ativo pode ser produzida em números muito maiores e em tempos muito mais curtos. É aqui que o verdadeiro desafio estratégico aparece. Se um adversário pode produzir 10 ou 20 armas capazes de ameaçar uma plataforma de alto valor no tempo que leva para construir uma única dessas plataformas, então o equilíbrio do conflito começa a pender lentamente para o lado que tem a vantagem na produção e no custo. Isso é algo que a história militar demonstrou repetidamente, desde os submarinos alemães que ameaçavam comboios durante a Segunda Guerra Mundial, até os modernos mísseis antinávio que agora forçam frotas navais a reconsiderar como se posicionam em regiões contestadas. O padrão é sempre o mesmo. Quando o custo de atacar é muito menor do que o custo de defender ou substituir um sistema, o defensor enfrenta uma pressão estratégica constante, porque cada perda carrega um peso muito maior do que cada ataque. É exatamente isso que muitos analistas veem na evolução recente dos sistemas de defesa antiaérea de longo alcance. Durante décadas, a aviação militar operou com uma relativa sensação de segurança a grandes distâncias das defesas terrestres. Mas os avanços em sensores, radares e propulsão estenderam o alcance desses sistemas a ponto de que algumas plataformas que antes podiam observar o campo de batalha de zonas relativamente seguras, agora precisam operar muito mais longe para evitar serem atingidas. Essa simples modificação na distância operacional tem consequências profundas. Cada quilômetro adicional que uma plataforma de vigilância se afasta da área de operações reduz a qualidade e a precisão das informações que ela pode coletar. Isso, por sua vez, afeta a rapidez com que outras unidades podem reagir a ameaças emergentes, criando pequenas janelas de oportunidade que um adversário inteligente pode tentar explorar. Mas a dimensão econômica desse fenômeno é ainda mais interessante. Não se trata apenas do preço de um avião em comparação com o preço de um míssil. Trata-se do custo total do sistema militar necessário para proteger essa plataforma. Caças de escolta, sistemas de guerra eletrônica, redes de comunicação seguras, logística aérea, combustível e manutenção especializada. Cada um desses elementos aumenta o custo de manter a plataforma operacional, enquanto o atacante só precisa encontrar uma oportunidade para que sua arma chegue perto o suficiente para fazer seu trabalho. Quando essa oportunidade aparece, mesmo que apenas uma vez, o efeito pode ser enorme, não apenas pelo dano material, mas também pela mensagem estratégica que envia a todos os atores que observam o incidente. No mundo da estratégia militar, demonstrações de vulnerabilidade têm um impacto psicológico tão importante quanto o físico. Quando um sistema considerado extremamente poderoso mostra que pode ser atingido, outros atores imediatamente começam a estudar como replicar esse resultado. Analistas militares em diferentes países revisam cada detalhe do incidente, buscando entender qual combinação de tecnologia, doutrina e oportunidade permitiu que ele acontecesse. Esse processo de análise coletiva pode acelerar o desenvolvimento de novas táticas projetadas especificamente para explorar fraquezas semelhantes no futuro, criando um ciclo de adaptação tecnológica que força todos os participantes a evoluir constantemente. Aqui, outro fator crucial entra em jogo: a percepção pública e política do custo das perdas. Nas democracias modernas, cada plataforma destruída não é apenas uma questão militar, é também uma questão política. A mídia noticia o custo do equipamento perdido, as famílias da tripulação exigem respostas e os líderes políticos precisam justificar ao público por que uma plataforma tão cara e importante estava vulnerável a um ataque relativamente barato. Esse escrutínio pode influenciar decisões estratégicas futuras, desde como os sistemas são empregados até os investimentos em novas tecnologias projetadas para reduzir a vulnerabilidade dos ativos mais valiosos. É precisamente por isso que alguns estrategistas acreditam que estamos entrando em uma fase onde a lógica da guerra aérea pode mudar significativamente. Durante décadas, a tendência foi construir plataformas cada vez maiores, mais complexas e mais caras, com a ideia de que sua superioridade tecnológica garantiria sua sobrevivência no campo de batalha. Mas se as armas projetadas para destruí-las continuarem a se tornar mais baratas, mais rápidas e mais precisas, então essa lógica pode começar a se inverter
empurrando os planejadores militares a considerar alternativas mais distribuídas e menos dependentes de um pequeno número de ativos extremamente valiosos. Essa evolução já pode ser vista no crescente interesse em drones de vigilância, constelações de satélites mais numerosas e sistemas de sensores distribuídos que podem substituir parcialmente as funções das plataformas tradicionais. Em um ambiente onde o inimigo pode concentrar fogo contra alvos de alto valor, dispersar as capacidades pode se tornar uma forma mais eficaz de garantir a sobrevivência do sistema como um todo. Se essa tendência continuar a se desenvolver, o incidente que estivemos analisando poderá ser lembrado não apenas como um evento isolado, mas como um dos momentos que forçaram os estrategistas a repensar algumas das premissas fundamentais sobre as quais a arquitetura de vigilância aérea foi construída nas últimas décadas. Era uma arquitetura que por muito tempo pareceu invulnerável, mas que agora enfrenta um ambiente tecnológico e estratégico muito mais complexo, onde cada inovação gera novas oportunidades e novas ameaças ao mesmo tempo, lembrando-nos mais uma vez que na história da guerra, nenhuma vantagem dura para sempre. Todo sistema, por mais poderoso que pareça, eventualmente encontra alguém determinado a descobrir uma forma de superá-lo. A consequência mais importante de um evento como este não se mede apenas na perda de uma plataforma ou no custo econômico imediato, mas na forma como ele altera os cálculos estratégicos de todos os atores que observam o equilíbrio militar global. Na geopolítica moderna, cada incidente se torna um sinal que é cuidadosamente analisado por governos, analistas e planejadores militares em todo o mundo. Quando esse sinal sugere que um sistema considerado por décadas como um dos pilares da superioridade tecnológica pode ser desafiado com sucesso, o efeito se estende muito além do local onde o confronto ocorreu. Ele força múltiplos países a reverem suas próprias doutrinas, investimentos e expectativas sobre como futuros conflitos poderão se desenrolar. Para entender a magnitude desse impacto, é preciso lembrar que, por mais de meio século, a estratégia aérea dos Estados Unidos e de muitos de seus aliados foi construída sobre uma premissa fundamental: a superioridade da informação. Era a capacidade de ver o campo de batalha com mais clareza do que qualquer adversário, de coordenar forças dispersas através de redes de sensores avançados e de reagir rapidamente a qualquer ameaça emergente. Era uma arquitetura complexa que combinava satélites de vigilância, aeronaves de reconhecimento, plataformas de alerta antecipado e redes de comunicação capazes de integrar dados de múltiplos domínios em um quadro operacional comum. Dentro dessa arquitetura, os sistemas de vigilância aérea desempenhavam um papel central porque forneciam algo que nenhum outro sensor poderia oferecer com a mesma flexibilidade: presença persistente sobre a área de operações, mobilidade estratégica e a capacidade de coordenar diretamente unidades de combate em tempo real. Eles se tornaram nós críticos dentro da rede de comando e controle que permite que as forças modernas operem com um nível de sincronização extremamente alto. Mas quando um desses nós se mostra vulnerável, o efeito psicológico se espalha rapidamente para toda a arquitetura que depende dele, gerando perguntas inevitáveis sobre a resiliência do sistema como um todo. São perguntas que os estrategistas não podem ignorar, porque o equilíbrio de poder em regiões sensíveis depende precisamente da confiança de que essas redes de informação continuarão a funcionar mesmo sob pressão. Se essa confiança começa a se erodir, mesmo que parcialmente, o comportamento dos atores envolvidos pode mudar significativamente. Por exemplo, um adversário que antes evitava certas ações por medo de ser detectado imediatamente pode começar a considerar operações mais arriscadas se perceber que a vigilância inimiga já não é tão completa como antes. Da mesma forma, uma força militar que se sentia segura operando em certas áreas pode ser forçada a modificar seus padrões de posicionamento para reduzir riscos, afastando ativos valiosos de áreas potencialmente perigosas e aceitando em troca uma redução na qualidade da informação que seus comandantes recebem. Essas modificações aparentemente técnicas têm implicações estratégicas profundas, porque afetam diretamente a capacidade de projetar poder em regiões onde uma presença militar constante tem sido um elemento-chave de dissuasão por décadas. A dissuasão funciona precisamente porque os adversários acreditam que qualquer ação hostil será detectada rapidamente e respondida com força suficiente para torná-la custosa demais. Mas se essa percepção muda, mesmo que ligeiramente,
o cálculo de risco pode evoluir em direções inesperadas, criando novas dinâmicas de competição que forçam todos os atores a se adaptarem a um ambiente mais incerto. Essa adaptação já está acontecendo em múltiplos níveis, à medida que as grandes potências observam atentamente cada indício de como as tecnologias emergentes estão alterando o equilíbrio entre ataque e defesa. A China, por exemplo, investiu durante anos no desenvolvimento de sistemas projetados especificamente para negar o acesso de forças adversárias a regiões próximas de seu território, uma estratégia conhecida como negação de acesso e negação de área, A2/AD, que se baseia precisamente na ideia de ameaçar plataformas de alto valor a grandes distâncias para dificultar a operação das redes de vigilância e comando inimigas. A Rússia seguiu uma abordagem semelhante, reforçando seus sistemas de defesa antiaérea de longo alcance e combinando-os com capacidades de guerra eletrônica capazes de interferir em sensores e comunicações. Observar incidentes que parecem confirmar a eficácia potencial dessas estratégias pode incentivar planejadores militares em outros países a investir ainda mais em tecnologias projetadas para explorar as mesmas vulnerabilidades, criando uma espécie de corrida tecnológica onde cada inovação ofensiva impulsiona novas soluções defensivas e vice-versa. Mas essa dinâmica não se limita às grandes potências. Mesmo atores regionais com recursos mais limitados podem aprender lições valiosas sobre como maximizar o impacto estratégico de sistemas relativamente acessíveis, especialmente em um mundo onde a proliferação de tecnologias de mísseis, drones e sensores avançados diminuiu as barreiras de entrada para o desenvolvimento de capacidades que antes estavam apenas ao alcance das superpotências. Esse fenômeno impõe desafios complexos para aqueles que dependem de plataformas caras e altamente especializadas para manter sua vantagem militar. Cada vez que uma dessas plataformas se torna um alvo bem-sucedido, reforça-se a percepção de que armas mais simples e baratas podem desempenhar um papel cada vez mais importante nos conflitos modernos, forçando uma reconsideração da relação entre a concentração de capacidades e a dispersão de sistemas. Essa discussão já está influenciando os programas de defesa de múltiplos países, onde há um interesse crescente em arquiteturas mais distribuídas que reduzam a dependência de um pequeno número de ativos extremamente valiosos. Exemplos incluem o desenvolvimento de constelações de satélites mais numerosas, mas individualmente menos caras, redes de drones capazes de compartilhar informações entre si, e sistemas de sensores terrestres e navais integrados a estruturas de comando mais flexíveis. Todas essas iniciativas buscam criar redundância dentro da arquitetura de vigilância, para que a perda de uma plataforma específica não tenha consequências tão significativas como no passado. Se essas tendências continuarem a se consolidar, é possível que, dentro de algumas décadas, a forma como entendemos a vigilância aérea estratégica seja muito diferente do que dominou o pensamento militar desde o fim da Guerra Fria. A história da tecnologia militar está repleta de exemplos em que sistemas que pareciam revolucionários em uma era foram gradualmente substituídos por abordagens mais bem adaptadas às realidades de um ambiente em mudança. Embora seja muito cedo para dizer que estamos testemunhando uma transformação dessa magnitude, o que é certo é que cada incidente que testa as premissas existentes ajuda a alimentar o debate entre estrategistas, engenheiros e formuladores de políticas sobre qual deve ser o próximo passo na evolução das capacidades de defesa. Esse debate tem implicações diretas para a estabilidade internacional, porque as decisões tomadas hoje sobre investimentos tecnológicos, doutrinas operacionais e alianças estratégicas influenciarão como os equilíbrios de poder se desenvolverão nas próximas décadas. É por isso que entender a lógica por trás desses eventos é tão importante. Não se trata simplesmente de observar quem ganhou ou perdeu um confronto específico, mas de entender o que esse confronto nos diz sobre as tendências mais profundas que estão transformando a guerra moderna. São tendências que combinam avanços tecnológicos rápidos com mudanças na economia do conflito e na percepção global do poder militar, criando um cenário onde a vantagem estratégica não depende mais apenas de possuir as armas mais avançadas, mas também de saber se adaptar rapidamente a um ambiente onde cada inovação pode gerar novas oportunidades e novas vulnerabilidades ao mesmo tempo. E se a história nos ensina alguma coisa, é que aqueles que primeiro compreendem essas transformações
geralmente estão mais bem preparados para enfrentar os desafios do futuro.